Em uma sessão confusa e tumultuada, o ministro Sérgio Moro tenta driblar a oposição. De Brasília, Levi Guimarães. Em uma das audiências mais conturbadas do ano, o ministro da Justiça Sérgio Moro se defendeu das supostas mensagens trocadas por ele e por procuradores da Lava Jato, divulgadas pelo site The Intercept. Na Comissão de Constituição e Justiça, ele apontou que os vazamentos são ilegais e frutos de um crime. Moro disse que parou de usar o aplicativo Telegram em 2017 e, portanto, é impossível lembrar o que ele teria dito. Eu não reconheço a autenticidade dessas mensagens. Eu não tenho mais essas mensagens no meu aparelho celular. Então, eu não tenho como ver essas mensagens e falar, essas mensagens são minhas. Podem até algumas serem, podem elas ter sido adulteradas total ou parcialmente. O ministro também disse que nos diálogos atribuídos a ele e à força-tarefa da Lava Jato não há nenhuma ilegalidade. Moro lembrou que na justiça brasileira é normal um juiz fazer contato com outras partes dentro da lei. Então nós estamos falando aí de um período de 4 anos, né, de operação, e esse contato existe, né, com procuradores, esse contato existe com delegados, esse contato existe com advogados, sem que possa ser considerado necessariamente ilícito. A audiência foi marcada por tumultos, discussões, interrupções e gritaria. Parlamentares governistas e de oposição trocavam farpas enquanto atacavam e defendiam o ministro. Um dos momentos foi quando o deputado Rogério Correia, do PT, lia um dos supostos diálogos vazados. E combinaram, o senhor e ele, de fazer denúncia apócrifa. Senhor presidente, isso é conluio tem ataque pessoal aí. É o senhor presidente, não vamos aceitar. Deputados, peço silêncio a todos. Vamos respeitar a fala de cada um. No entanto, eu também vou exigir respeito ao ministro. Por diversas vezes, o presidente da CCJ, deputado Felipe Francischini, teve que intervir. Deputados, por favor, pelo amor de Deus, se controlem. Vou passar a palavra ao ministro Sérgio Moro. Gente, eu vou encerrar a reunião, porque eu vou passar a palavra ao ministro. Todo mundo está olhando para trás para essa escolinha do professor Raimundo aqui. Em um dos momentos mais inusitados, o deputado Boca Aberta, do PROS, chegou a entregar um troféu para Sérgio Moro. Neste momento, entrego o troféu da Champions League ao senhor, que equivale, aqui na gravura, eu fiz questão de colocar Sérgio Moro, a maior estrela do combate à corrupção brasileira. Microfone, por favor. Sérgio Moro teve um embate com a deputada Gleice Hoffmann, do PT, que chegou a questionar se ele e a esposa possuem contas no exterior. Isso é maluquice, né? Não tem nada, não tem conta no exterior ou coisa que fala. Nunca recebi dinheiro do exterior, sempre agi com absoluta correção em relação aos meus procedimentos. Se alguém quer me acusar disso, então apresente algum elemento. Não existe nada, nada. Não sou eu que sou investigado por corrupção. O ministro da Justiça também não poupou críticas ao site The Intercept Brasil. Ele disse que defende a liberdade de imprensa e não pretende processar o veículo, mas acusou as reportagens contra ele de sensacionalismo. Não, eu tenho material bombástico que eu vou revelar daqui a uma semana, que vai fulminar, que é... Enfim, o que apareceu em 3 semanas? Um balão vazio, cheio de nada. A minha impressão é que havia a intenção de sofrer ali uma espécie de busca e apreensão para posar como uma espécie de mártir da imprensa. Segundo o ministro Sérgio Moro, a Polícia Federal está investigando a invasão aos celulares dele e dos procuradores da Lava Jato. Ele disse que acompanha o caso como vítima, mas não interfere nas apurações. De Brasília, Levi Guimarães. Essa participação do ministro Sérgio Moro na comissão da Câmara ontem, ela precisa ser dividida em 2 partes. Do ponto de vista jurídico, essa inquirição que foi feita com o Sérgio Moro não vale nada, não acrescentou nada. O ex-juiz, muito sabiamente, introduziu aí o vírus da dúvida em relação a essas mensagens, diz que não reconhece a autenticidade, então isso impede que, juridicamente, as mensagens sejam utilizadas contra ele, pelo menos em tese. Se o judiciário quiser aproveitar isso, vai cometer uma imprudência. Agora, a sessão teve importância política e, politicamente,
os agressores de Sérgio Moro não fizeram senão engrandecer a imagem do juiz. E a desqualificação, ela foi de um lado e de outro. Foram desqualificados os apoiadores de Sérgio Moro e também os detratores de Sérgio Moro. O deputado boca aberta entregar um troféu ao ministro, constrangendo o próprio ministro. Depois, parlamentares como Gleisi Hoffmann, investigada, teve que fugir de uma candidatura ao Senado, porque não conseguiria se eleger, rebaixou-se numa candidatura à Câmara. O filho de José Dirceu, o deputado Zeca Dirceu, agredindo o ministro, fazendo inquirição pesada. O pai dele é um condenado reincidente, foi condenado no Mensalão, condenado no Petrolão. Então, esse espetáculo todo engrandece a figura do ministro e engrandece numa área que não favorece os seus detratores, na área política. Eu insisto, o PT e os seus aliados estão criando um pesadelo do qual talvez eles não consigam acordar mais tarde. A palavra constrangimento é bem aplicada, não é, Alexandre? Foi um show de vulgaridade, não é surpresa, né? Porque isso já tinha acontecido com o ministro Paulo Guedes, quando ele foi falar de um assunto até menos controverso do que a reforma da Previdência. Quando foi marcada essa visita do ministro Sérgio Moro, a gente já imaginava esse show de horrores que viria por aí e de alguns provocadores profissionais, como, por exemplo, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que já foi lembrado, né, lá naquela sessão de 14 de abril de 2016 do impeachment da ex-presidente Dilma. Ele estava à frente do ex-deputado atual presidente Jair Bolsonaro, e ele faz uma homenagem pública ao Carlos Marighella, irritando o deputado da época Bolsonaro, e ele responde homenageando o brilhante Ustra lá, o ex-chefe do DOPS. Então, esse deputado, o Glauber Braga, que chamou ontem o Sérgio Moro de juiz ladrão, ele já é um provocador profissional e não é de hoje. Em relação às matérias do Intercept, tem muito que se discutir ainda, se é verdade, se pode ou não ser periciado, há muita dúvida no ar. Agora, é interessante também ver o próprio ministro Gilmar Mendes, as declarações que ele dá quando ele fala da Lava Jato e quando ele fala do ministro Sérgio Moro, também não levariam questões se ele já tem uma opinião formada ou não. Será que só Sérgio Moro tem opiniões formadas? Me parece, por exemplo, que o tom das declarações do ministro Gilmar Mendes sobre a Lava Jato poderiam, no mínimo, gerar as mesmas questões que levam essas matérias do Intercept em relação ao Sérgio Moro e os procuradores.